Posso me sentar com você? A voz de Rafael Medeiros era grave e ressoava na imensa cozinha de mármore, quebrando o silêncio que até então era o único companheiro de Sofia. Ela ergueu os olhos, surpresa, o rosto iluminado pela chama solitária de uma pequena vela espetada no centro de um bolinho simples. O contraste entre eles era gritante, uma pintura social que expunha as barreiras daquele mundo. Ele, impecável em seu terno caro, exalava poder. Ela, com seu uniforme azul e avental branco, parecia encolhida diante da vastidão do ambiente, uma figura frágil celebrando seu aniversário na mais absoluta e dolorosa solidão. O cheiro de cera misturava-se ao aroma de produtos de limpeza, um perfume agridoce para aquela noite. Sofia sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade. Ninguém daquela casa jamais se dirigia a ela daquela forma, com aquela consideração que a fazia se sentir humana. Seu mundo era feito de ordens curtas e olhares que a atravessavam sem avereador. A pergunta de ele pairava no ar, carregada de um peso inesperado, uma fronteira social que ela jamais ousaria cruzar. Ela apenas assentiu com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. É seu aniversário? Ele perguntou, a voz agora mais suave, quase um sussurro. Seus olhos examinaram o pequeno bolo com uma curiosidade genuína, desprovida do julgamento que Sofia estava acostumada a receber. Ela engoliu em seco, sentindo o rosto corar. Sim, senhor, 27 anos. A resposta saiu trêmula, quase inaudível, como se temesse que o som de sua voz pudesse quebrar o encanto daquele momento impossível. Rafael fez um leve aceno com a cabeça, um gesto que a fez se sentir, pela primeira vez, verdadeiramente vista. O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez não era de indiferença, e sim de uma expectativa mútua. 27. Eu me lembro dos meus. Parece outra vida, ele comentou, mais para si mesmo, com um tom de melancolia que a surpreendeu. Aquela breve confissão abriu uma pequena fresta em sua ar, madura, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais imaginaria existir. Eu não posso falhar, não posso dizer nada errado, pensou Sofia, sentindo o peso daquela interação como uma responsabilidade imensa. O relógio de parede antigo marcava o passar lento dos segundos, cada tic-tac amplificando a estranheza daquele momento único. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história. E nos deixe nos comentários contando de onde você é e a que horas nos ouve. Você não tem família aqui em São Paulo, tem? Rafael continuou, seu interesse indo além da formalidade de um chefe. Ele apoiava os cotovelos na bancada de mármore, inclinando-se ligeiramente. O gesto reduziu a distância física e emocional. Ela negou com a cabeça. Não, senhor. Sou do interior. Vim para a capital tentar a vida. Sua voz ganhou um pouco mais de firmeza ao falar de suas origens, um lampejo de orgulho. Entendo. É uma cidade que pode ser muito solitária, ele disse, e as palavras a atingiram em cheio. Era exatamente como ela se sentia. Invisível. Às vezes sinto que sou invisível, como se o mundo passasse por mim sem me ver. Ela confessou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Imediatamente, arrependeu-se da ousadia, e o pânico tomou conta dela. Por que estava se abrindo para ele? Mas Rafael não demonstrou surpresa. Em vez disso, um brilho de compreensão passou por seus olhos. Eu sei exatamente o que você quer dizer, ele disse, e pela primeira vez, Sofia sentiu que alguém realmente a via, não como uma empregada, mas como um ser humano. A conversa fluiu de uma maneira surpreendente e natural. Ele não perguntou sobre o trabalho, mas sobre seus sonhos, sobre a cidadezinha onde nasceu, sobre as coisas simples que lhe traziam alegria. Sofia, por sua vez, ouvia mais do que falava, fascinada por aquele homem que parecia ter tudo, mas que falava da vida com um tom de cansaço e de desilusão. Ela começou a perceber que o luxo que o cercava era uma gaiola dourada. Ele estava preso a obrigações, a um sobrenome, a uma vida que talvez não tivesse escolhido. As pessoas veem o nome Medeiros e acham que sabem tudo sobre mim, ele disse em certo momento, com um sorriso amargo.
Elas veem o dinheiro, o poder, mas não sabem nada da solidão que vem com tudo isso. Naquele momento, eles não eram patrão e empregada. Eram apenas duas almas solitárias, compartilhando um raro momento de conexão. Sofia se permitiu relaxar, sentindo o medo dar lugar a um conforto que não sentia há muito tempo. A chama da vela tremeluzia, celebrando aquele encontro. Será que aquilo era real? A atmosfera de cumplicidade era frágil como uma bolha de sabão. Sofia sentia-se caminhando sobre uma fina camada de gelo, aterrorizada com a ideia de que qualquer palavra errada pudesse quebrar o encanto. Ela contava a ele sobre a saudade que sentia do cheiro de terra molhada de sua cidade natal, e ele a ouvia com uma atenção que a desarmava. Você é muito resiliente, Sofia, ele afirmou, e o elogio a aqueceu por dentro. Sim, ela era. Tinha enfrentado inúmeras dificuldades para sobreviver sozinha naquela cidade cruel. Por um instante, Sofia esqueceu onde estava, esqueceu sua posição. Sentia-se apenas ela mesma. Mas então, o olhar de Rafael desviou-se para seu pulso. Ele franziu a testa, uma expressão de estranhamento tomando conta de suas feições. Essa asterisco pulseira, baia, ele começou, a voz hesitante. Ela me parece familiar, muito familiar. Sofia instintivamente cobriu o pulso com a outra mão, um gesto protetor. Era seu bem mais precioso, a única lembrança física de sua mãe. Foi o M presente. Da minha mãe, antes de ela, a voz dela falhou, embargada pela emoção. O que havia naquele objeto para causar tal reação? Rafael se inclinou, o olhar fixo no delicado trabalho em prata, nos pequenos elos que formavam um padrão único. Ele não disse mais nada, mas uma mudança brusca ocorreu em sua postura. A cordialidade desapareceu, dando lugar a uma distância gélida que se instalou entre eles de forma abrupta. Era como se uma porta de aço tivesse se fechado em seu rosto. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o ar da cozinha ficou rarefeito. O que havia de tão especial naquele simples objeto para provocar uma reação tão intensa? A magia do encontro se quebrou. Preciso ir, disse Rafael, levantando-se de forma súbita o movimento brusco. Sua voz voltou a ser a do patrão, firme e distante. A breve conexão se desfez como fumaça ao vento. Ele não olhou mais para ela, evitando seu olhar confuso. Apenas se virou e caminhou em direção à porta, seus passos ecoando no silêncio pesado. Sofia ficou paralisada, o coração batendo descompassado. O que tinha acontecido? Foi o objeto em seu pulso. A reação dele foi imediata. A porta se fechou e Sofia estava novamente sozinha. Em seu escritório suntuoso, forrado de livros, Rafael Medeiros andava de um lado para o outro, a mente uma tempestade de pensamentos. A imagem daquele adorno no pulso de Sofia não saía de sua cabeça. Era impossível, não podia ser, era uma coincidência absurda. Mas a semelhança era inegável, perturbadora, uma cópia exata da peça que ele sabia que sua avó guardava. Ele parou diante de um grande retrato de sua avó, Helena Medeiros, uma mulher de olhar sereno e sorriso enigmático. Lembrou-se de suas últimas palavras, um aviso sussurrado em seu leito de morte. Procure a verdade, meu neto. A família guarda um segredo terrível, um erro que precisa ser reparado. Na época, ele atribuíra as palavras confusas à doença. Agora, elas ecoavam em sua mente com uma clareza assustadora. Impossível, é apenas uma coincidência, pensou ele em voz alta tentando se convencer, mas a dúvida já estava plantada. Ele sentia que estava na Fiporom Brasilivetia, beira de um precipício, olhando para um abismo de segredos familiares. O que sua avó tentara lhe dizer? E o que aquela jovem arrumadeira tinha a ver com tudo aquilo? Sofia limpou a cozinha metodicamente, tentando afastar os pensamentos que a atormentavam. Cada prato que lavava, cada superfície que esfregava, era uma tentativa de restaurar a ordem em seu mundo caótico. Mas a imagem do rosto chocado de Rafael estava gravada em sua memória, repetindo-se em um loop doloroso. Aquele momento de conexão, tão raro, tinha sido roubado por um mistério que ela não compreendia. Ela voltou para seu pequeno quarto nos fundos da mansão, um espaço simples que contrastava com o luxo opressivo. Ali, em seu único refúgio, ela se permitiu desabar. As lágrimas que segurara finalmente vieram, silenciosas e amargas.
ela se sentia mais sozinha do que nunca. A breve esperança de ter sido vista se esvaíra, deixando para trás confusão e dor. Eu só quero um lugar onde me sinta segura, onde alguém me veja de verde. Ade e me diga que eu pertenço. Ela sussurrou para o travesseiro. O desejo tão simples parecia cada vez mais distante, um sonho inalcançável. Mas algo dentro dela dizia que a noite ainda não havia terminado. Algo maior estava em movimento. No dia seguinte, a atmosfera na mansão estava carregada. Sofia tentava se manter invisível, cumprindo suas tarefas com a cabeça baixa e o coração apertado. Ela evitou a todo custo cruzar com Rafael, com medo de sua reação fria. O breve calor da noite anterior havia se transformado em um gelo cortante. Ela sentia os olhares dos outros empregados sobre si, curiosos e desconfiados. A notícia de que o patrão havia passado um tempo considerável conversando com ela na cozinha já havia se espalhado pelos corredores como fogo, alimentando fofocas maldosas e inveja. Sofia se sentia exposta, vulnerável. Aquele pequeno ato de aproximação de Rafael havia colocado um alvo em suas costas. Ela agora era a empregada com quem o patrão conversou, um rótulo perigoso. Naquele ambiente de hierarquias rígidas. Isso era uma transgressão que não seria perdoada facilmente. Algo estava prestes a romper. Ela sentia a tensão no ar, uma eletricidade que precedia uma tempestade que ela não sabia de onde viria, mas sabia, com uma certeza aterrorizante, que seria devastadora. Rafael, por sua vez, estava trancado em seu escritório desde o amanhecer, ignorando chamadas e e-mails. Ele cancelara todas as suas reuniões, um ato inédito que deixou seus assistentes em pânico. Ele precisava de respostas. Pegou o telefone e, com as mãos trêmulas, discou um número que não usava há anos. Do outro lado da linha, uma voz calma e calculista atendeu. Doutor Eugênio Andrade, pois não? Era o advogado da família, um homem que servia aos Medeiros há mais de 40 anos, um guardião silencioso dos segredos mais sombrios do clã. Rafael hesitou. Eugênio, preciso de sua ajuda. Quero acesso imediato aos arquivos antigos da família, os da época da minha avó. A pausa do outro lado da linha foi carregada de significado. Rafael, meu caro, por que desenterrar o passado? Algumas portas é melhor manter fechadas. A resposta evasiva apenas fortaleceu a determinação de Rafael. Havia algo ali. Não estou pedindo sua opinião, Eugênio. Estou lhe dando uma ordem. A frieza em sua voz era inconfundível. O advogado suspirou. Um som de resignação. Como queira, Rafael. Os arquivos estarão à sua disposição esta noite. Mas tome cuidado. O passado pode ser um lugar muito perigoso. A ligação terminou, deixando um rastro de tensão. Rafael sabia que havia iniciado algo que não poderia mais parar, uma avalanche que poderia destruir a fachada de perfeição de sua família. A busca pela verdade teria um preço. Ele olhou novamente para o retrato de sua avó. Seu sorriso enigmático parecia encorajador. Mas por que sentia que o destino de Sofia estava irrevogavelmente entrelaçado ao seu? A porta do escritório se abriu de repente, e Vitória, a noiva de Rafael, entrou com a elegância de uma pantera. Querido, você está trancado aqui o dia todo. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a voz melodiosa escondendo impaciência. Ela notara a mudança no comportamento do noivo. Ouvi dizer que você passou um tempo na cozinha ontem à noite. Com a empregada. A acusação era velada, mas a mensagem era cristalina. Ponto. Rafael se virou lentamente para encará-la, o rosto uma máscara de indiferença. Eu estava com sede, Vitória. Foi apenas uma conversa trivial. Ele sabia que qualquer demonstração de interesse por Sofia seria interpretada como uma ameaça. Vitória era possessiva, e via o casamento como o ápice de sua escalada social. Qualquer um que pudesse colocar em risco seu status era um inimigo a ser eliminado. Apenas uma conversa? Com ela? Vitória insistiu, um sorriso de desdém curvando seus lábios. Rafael, querido, você precisa se lembrar do seu lugar. E, mais importante, do lugar dela. A ameaça era sutil, mas afiada como uma navalha. Ela estava demarcando seu território. Seu lugar é na cozinha, limpando o chão, Sofia. Não esqueça quem você é. Vitória pensou, saboreando a humilhação que causaria.
O confronto entre as duas mulheres era inevitável. E Vitória faria questão de que acontecesse em seus termos, para garantir sua vitória de forma esmagadora. Não se preocupe com meus assuntos, Vitória, Rafael respondeu, a voz cortante como vidro, uma frieza que raramente usava com ela. Ele se aproximou da janela, dando as costas para ela, um gesto claro de que a conversa estava encerrada. A tensão no escritório era quase física. Vitória o observou por um momento, os olhos semicerrados, calculando seus próximos movimentos. Ela sabia que havia algo mais, um segredo que o estava consumindo. E ela iria descobrir o que era, não importava como. Com um último olhar de desconfiança, ela se retirou, fechando a porta com uma força contida que prometia retaliação. Sozinho novamente, Rafael sentiu o peso do mundo em seus ombros. Estava cercado de pessoas que queriam controlá-lo. A lembrança da conversa com Sofia voltou com força, um oásis em seu deserto emocional. Naquela cozinha ele havia encontrado um vislumbre de autenticidade, algo que faltava em sua vida dourada. Aquela busca pela verdade não era mais apenas sobre o segredo de sua avó, era sobre si mesmo. Horas mais tarde, quando a mansão estava em silêncio, Rafael desceu furtivamente até a biblioteca. O doutor Eugênio havia deixado uma caixa de madeira escura e pesada sobre a mesa central. Estava coberta de poeira e trancada com uma fechadura de latão enferrujada. Rafael forçou a fechadura, o metal rangendo em protesto. Dentro, o cheiro de papel velho encheu o ar. Havia documentos amarelados, cartas amarradas com fitas de cetim e diários encadernados em couro. Ele começou a folhear os papéis, sentindo-se um intruso. Eram crônicas de uma vida de eventos sociais, mas por baixo da superfície ele sentia uma corrente de tristeza. Em um dos diários, datado de quase 30 anos atrás, uma passagem chamou sua atenção. Sua avó escrevia sobre uma grande e terrível injustiça, um erro que manchou a alma da família. Ela mencionava uma jovem de bom coração que fora cruelmente afastada. Isso não pode ser real, não pode ser o que estou pensando, pensou ele, o coração batendo forte. O que ela estava tentando esconder com tanto desespero? No fundo da caixa, sob uma pilha de cartas, ele encontrou um pequeno estojo de veludo azul. Suas mãos tremiam ao abri-lo, como se estivesse prestes a encontrar a resposta para todas as suas perguntas. Lá dentro, repousando sobre o tecido manchado, estava uma pequena peça de prata, o elo perdido. Era idêntica à que ele vira no pulso de Sofia. Era o mesmo padrão floral, o mesmo brilho envelhecido. Não era uma coincidência. Era uma prova irrefutável de que a conexão que ele sentiu não era imaginação. Havia um elo real, tangível, entre a arrumadeira solitária e a história sombria da família Medeiros. Rafael segurou o objeto, sentindo o metal frio. Era como segurar uma chave para um passado que fora trancado. A verdade estava ao seu alcance, mas desvendá-la significaria declarar guerra contra sua própria família. Estaria ele pronto para essa batalha? A resposta era sim. Um sim retumbante. Pela memória de sua avó. E por Sofia. Na manhã seguinte, Sofia acordou com um aperto no peito. Ao passar pelo corredor principal, ouviu vozes alteradas vindo do escritório de Rafael. Eram ele e Vitória, discutindo acaloradamente. Sofia não conseguiu entender tudo, mas o tom era de confronto. Ela apressou o passo, não querendo ser pega. No entanto, uma frase chegou aos seus ouvidos com clareza assustadora, dita pela voz gélida de Vitória. Ela é um problema, Rafael. Uma complicação. E problemas precisam ser resolvidos, eliminados. Sofia sentiu o sangue gelar. Estavam falando dela. A ameaça não era mais velada. Era real, direta e iminente. A mansão, que antes era apenas um local de trabalho, agora parecia um território inimigo. Cada sombra escondia um perigo. Sofia se sentia como um animal acuado, cercado por predadores. Vitória a observava de longe, seus olhos como lâminas, seus comentários se tornando mais cruéis. Ela precisava ter muito cuidado. Um dia, enquanto arrumava um quarto de hóspedes, Sofia encontrou um livro antigo, de capa de couro caído atrás de uma estante. Parecia um diário.
A caligrafia era delicada. Com o coração batendo forte, ela o abriu e seus olhos pousaram em uma frase que fez seu mundo parar. Hoje dei a ela a joia que completa o par. Para que, mesmo separadas pela injustiça, nossos corações permaneçam ligados para sempre. Sofia sentiu o ar faltar. O diário era da avó de Rafael, Helena. E ela estava falando das joias. Eram duas. Gêmeas. Uma delas estava em seu pulso naquele exato momento. A outra, ela agora entendia, estava com Rafael. A conexão não era uma coincidência. Era um laço forjado no passado, um segredo que o tempo não conseguiu apagar. Sofia fechou o diário, as mãos trêmulas. Ela não era apenas uma estranha naquela casa. Ela era parte da história. Uma parte que alguém tentou desesperadamente apagar. Eu preciso mostrar isso a ele, pensou, uma nova determinação surgindo em meio ao medo. Com o diário escondido sob o uniforme, Sofia sentiu uma onda de coragem curei, e nunca experimentara. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por um senso de propósito. Ela não estava mais sozinha em sua busca. Havia uma história que precisava ser contada, uma verdade que precisava vir à tona. Ela precisava falar com Rafael, mostrar a ele o que descobrira. Juntos, eles poderiam desvendar aquele mistério. Mas como se aproximar dele sem levantar as suspeitas de Vitória? A noiva de Rafael era como uma aranha em sua teia, atenta a qualquer movimento. Sofia sabia que precisava agir com cautela, mas também com rapidez. Naquela noite, ela esperou que todos fossem dormir. Com o coração na boca, foi até a porta do escritório de Rafael. A luz estava acesa, ele ainda estava acordado. Ela respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e bateu suavemente. A porta se abriu e Rafael apareceu, o rosto cansado. Ao vê-la ali, com o diário nas mãos, ele entendeu tudo. Uma aliança foi selada naquele instante, um pacto de confiança contra o mundo. A conversa que se seguiu foi NGA, estendendo-se pela madrugada. Dentro do escritório, com a porta trancada, Sofia mostrou a Rafael a passagem que encontrara no diário. Ele, por sua vez, mostrou a ela a peça de prata que descobrira nos arquivos. As duas metades da história finalmente se encaixavam. Não estamos seguros aqui, ele disse, a voz séria. Vitória suspeita de algo, e Eugênio fará de tudo para proteger os segredos da família. Precisamos encontrar mais provas, algo concreto. Sofia concordou, sentindo um misto de medo e determinação. Minha avó mencionou uma babá antiga em uma das cartas, disse Rafael. O nome dela era Lúcia. Parece que ela foi a única que soube de tudo. Se conseguirmos encontrá-la, talvez ela possa nos dar as respostas que faltam. Encontrar uma pessoa depois de quase 30 anos seria quase impossível. Mas era a única pista que tinham. Eu vou te ajudar, disse Sofia, a voz firme. Eu vou encontrar essa mulher, custe o que custar. Rafael olhou para ela, admirado com sua força. Naquela jovem arrumadeira, ele encontrou a aliada mais leal. O plano foi traçado naquela madrugada. Durante o dia, manteriam as aparências, um teatro perigoso. Sofia continuaria com seu trabalho, suportando a hostilidade crescente de Vitória. Rafael voltaria à sua rotina, despistando as suspeitas do Dr. Eugênio e de sua noiva. Mas à noite, eles se encontrariam secretamente para juntar as peças. A busca por Lúcia, a babá, se tornou a prioridade. Sofia usaria suas raras folgas para percorrer bairros antigos, seguindo pistas vagas. Rafael vasculharia arquivos públicos. Era uma corrida desesperada contra o tempo. Eles sabiam que Vitória e Eugênio não ficariam parados. A primeira humilhação veio de forma íntima. Vitória encontrou Sofia sozinha na copa. Eu sei o que você está tentando fazer, ela sibilou. Você acha que pode seduzi-lo com essa sua historinha de pobre coitada? Escute bem, garota. Se você tentar passar por cima de mim, eu vou te esmagar como o inseto que você é. A ameaça, dita em um sussurro venenoso, a deixou sem ar. Aquilo era apenas ao começo. Os dias se transformaram em semanas de busca frustrante. Cada pista sobre Lúcia parecia levar a um beco sem saída. Sofia sentiu o desânimo começar a se instalar.
Rafael, percebendo sua angústia, a convidou para um café em um lugar discreto do bairro. Não podemos desistir agora, Sofia, ele disse. Estamos mais perto do que nunca. Naquele pequeno café, eles se sentiram como pessoas normais por um instante. Sofia contou a ele sobre a humilhação que sofreu, e ele a ouviu com empatia. Eu sinto muito. Eu vou te proteger, ele prometeu. A conversa os levou a uma ideia. Lúcia era muito religiosa. Talvez a resposta estivesse nas igrejas da época. No dia seguinte, Sofia passou sua folga visitando paróquias antigas, mostrando uma foto desbotada de Lúcia. Ninguém a reconhecia. Quando estava prestes a desistir, em uma pequena capela, um sacristão idoso olhou a foto. Lúcia, sim, eu me lembro dela. Depois que saiu dos Medeiros, ela se mudou para Diamantina, em Minas Gerais. O coração de Sofia deu um salto. Era a primeira pista real. Rafael abriu a porta do escritório naquela noite, a expressão cansada se transformando em surpresa. Eu a encontrei, ela sussurrou, a voz cheia de triunfo. Eu sei onde Lúcia está. Ela contou tudo, a visita à capela, a conversa com o sacristão. Rafael a ouvia, um sorriso de alívio e admiração se espalhando por seu rosto. Ele sentia orgulho por ela. Você conseguiu, Sofia, você conseguiu, ele repetiu. Ele pegou um mapa e eles localizaram Diamantina, um pequeno ponto que agora representava a soma de todas as suas esperanças. Eu irei até lá, disse Rafael. Não é seguro para você ir sozinha. Não, Sofia o interrompeu, a voz firme, cheia de uma força nova. Nós iremos juntos. Esta é a minha história também. Eu preciso estar lá. Rafael olhou para ela, vendo não a arrumadeira tímida, mas uma mulher forte reivindicando seu lugar no mundo. Ele assentiu lentamente. Juntos, então. A grande gala beneficente anual da família Medeiros era o evento social mais aguardado, e Vitória fez questão de que fosse o palco de sua próxima humilhação contra Sofia. A mansão estava resplandecente, cheia de convidados importantes. Sofia trabalhava sem parar. Vitória, deslumbrante em um vestido vermelho, a observava de longe. Em um momento calculado, quando Sofia passava perto de fotógrafos, Vitória tropeçou e derramou intencionalmente uma taça de vinho tinto sobre o uniforme branco de Sofia. O líquido se espalhou como sangue. Os flashes dispararam. Oh, meu Deus! Me desculpe, querida. Eu sou tão desastrada, disse Vitória, com voz falsamente arrependida, enquanto os convidados riam. Sofia ficou paralisada, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ela queria fugir. Foi então que Rafael, que viu tudo, caminhou até ela. Ele tirou seu paletó caro e o colocou sobre os ombros de Sofia. Venha, vamos sair daqui, ele disse, e a guiou para longe da multidão. Aquele ato público de proteção foi uma declaração de guerra aberta. Enquanto planejavam a viagem, uma sensação de perigo pairava sobre eles. O telefone de Rafael tocou. Era Eugênio. Rafael atendeu, colocando no viva voz. A voz do advogado era fria. Rafael, recebi uma informação preocupante. Parece que você tem feito algumas pesquisas em arquivos que não lhe dizem respeito. Cada palavra era uma ameaça. Eu o aconselho a parar imediatamente. Existem segredos que devem permanecer enterrados. Era um aviso direto. Alguém os havia traído. Apenas cuidando de alguns assuntos antigos da vovó Eugênio. Nada com que se preocupar, respondeu Rafael, forçando uma calma que não sentia. Após desligar, ele se virou para Sofia, o rosto pálido. Eles sabem. Ou suspeitam fortemente. Não temos mais tempo. Precisamos ir agora. Amanhã, ao amanhecer. A urgência da situação os atingiu com força. Não era mais uma busca pela verdade, era uma fuga desesperada contra forças que fariam de tudo para silenciá-los. O que faremos se Vitória descobrir que eu fui com você? Perguntou Sofia, a preocupação em sua voz enquanto arrumava uma pequena bolsa. A realidade do que estavam prestes a fazer a assustava. Estava abandonando seu emprego, sua única fonte de sustento. Eu direi que precisei de uma assistente de última hora. Cuidarei de tudo, Sofia. Confie em mim, ele a tranquilizou. Tudo o que importa agora é chegarmos a Diamantina e falarmos com Lúcia antes que eles cheguem até ela.
A imagem de Eugênio chegando primeiro, silenciando a única testemunha, era aterrorizante. Eu confio em você, Rafael, ela disse, e era a mais pura verdade. Naquele homem que antes representava a opressão, ela encontrou seu único aliado. A conexão entre eles se aprofundara. Eles não eram mais patrão e empregada, eram parceiros. A madrugada estava prestes a chegar, e com ela, o início do capítulo mais decisivo de suas vidas. A viagem para Diamantina foi tensa, marcada por silêncio e olhares nervosos no retrovisor. Rafael dirigia com concentração, enquanto Sofia via a paisagem se transformar. A cada quilômetro, ela se afastava de sua antiga vida e se aproximava de um destino imprevisível. Você está com medo? Ele perguntou. Estou apavorada, ela admitiu. Mas também sinto uma esperança. É a primeira vez que sinto que tenho controle sobre minha própria história. Chegaram a Diamantina ao entardecer. A cidade histórica parecia parada no tempo. Encontraram a casa de Lúcia, uma pequena residência com um jardim bem cuidado. Uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis atendeu. Era ela. Ao ver Sofia, Lúcia ofegou. Meu Deus, você é a cara dela, a cara de Laura? As primeiras palavras da babá foram a confirmação. Lágrimas encheram seus olhos. Sentadas na sala simples de Lúcia, a verdade começou a ser revelada. Sua avó me fez prometer que, se um dia a verdade pudesse vir à tona, eu estaria lá para contar a ele. Ah, esse dia chegou. Lúcia revelou um detalhe crucial. Helena tentou encontrar sua mãe, Laura. Ela contratou um detetive secretamente, mas seu marido descobriu e a ameaçou. Ele destruiu todos os relatórios, menos um. Helena conseguiu salvar uma única coisa, uma carta selada que sua mãe escreveu para você, Sofia. Lúcia foi até um baú antigo e tirou um envelope amarelado. O coração de Sofia parou. A caligrafia era de sua mãe. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro, a carta contava a história do ponto de vista de Laura, a dor, o amor por Sofia e a esperança. Mas havia mais. No final, Laura escreveu: Minha mãe, Helena, me disse que a prova de tudo estava registrada em um cartório antigo, sob o nome de Dr. Arnaldo Sampaio. É a nossa única esperança. O nome do advogado era a peça que faltava, a prova documental que poderia validar tudo. Mas, ao saírem da casa de Lúcia, um carro preto parou bruscamente. 2 homens de terno saíram. Eram capangas de Eugênio. A fuga foi desesperada. Rafael Assel perou pelas ruas estreitas de Diamantina, o carro preto em seu encalço. Sofia segurava a carta da mãe contra o peito. Eles conseguiram despistá-los em uma estrada de terra. Eles sabem que estamos com Lúcia. E agora sabem que temos a carta, disse Rafael. Precisamos voltar para São Paulo e encontrar esse cartório antes que Eugênio destrua essa última prova. A viagem de volta foi um pesadelo. Cada farol no retrovisor parecia uma ameaça. Chegaram a São Paulo exaustos. Rafael usou seus contatos para encontrar o cartório. Era um escritório antigo e empoeirado no centro. O tabelião, um senhor de idade, lembrou-se do pedido de Helena Medeiros. Ela deixou uma caixa selada aqui há quase 30 anos. Após uma verificação, o tabelião entregou a caixa. Dentro havia uma certidão de nascimento original de Laura, com o nome de Helena como mãe, e uma declaração juramentada. A prova era irrefutável. Mas ao saírem foram interceptados. Pelo próprio Eugênio. Rafael Sofia, acabou. Entreguem a caixa, .. Rafael sabia que precisava de uma estratégia. Tudo bem, Eugênio, você venceu, disse ele levantando as mãos, enquanto Sofia o olhava chocada. A caixa é sua, mas quero uma garantia de que Sofia não será prejudicada. Eugênio sorriu, arrogante. Ele pegou a caixa. Um homem sensato. Mas o que Eugênio não sabia era que Rafael havia acionado um alarme silencioso que alertava sua segurança e um contato na imprensa. Enquanto Eugênio se afastava, foi cercado por seguranças e, para sua surpresa, por um repórter com uma câmera ligada, transmitindo tudo ao vivo. A tentativa de extorsão foi capturada, foi o erro fatal de Eugênio, a história explodiu.
Não era mais um segredo de família, mas um escândalo público. Com as provas, o testemunho de Lúcia e a confissão indireta de Eugênio, eles tinham um caso sólido. Rafael decidiu que a batalha final seria travada em um tribunal. Ele entrou com um processo para reconhecer a filiação de Sofia. A data do julgamento foi marcada. A cidade prendeu a ré. Inspiração. A véspera do julgamento foi a noite mais longa da vida de Sofia. Ela andava de um lado para o outro em seu quarto. A mente um turbilhão. E se não acreditarem em nós? E se Eugênio conseguir manipular tudo? Pensou, a ansiedade a sufocando. Rafael a encontrou ali, pálida. Ele não disse nada. Apenas se sentou ao lado dela e pegou sua mão. Nós chegamos até aqui juntos, Sofia, e vamos atravessar isso juntos, ele disse. Lembre-se do que sua mãe escreveu. Tenha coragem, minha filha. A verdade tem uma força que nenhuma mentira pode conter para sempre, Chiu. As palavras dele, ecoando as de sua mãe, a acalmaram. Ela olhou para a joia em seu pulso, o elo com sua história. Era um lembrete da força de Helena, da resiliência de Laura, e agora, de sua própria coragem. Ela respirou fundo. Eu estou pronta, ela disse. Vamos mostrar a eles quem nós somos. Naquela noite eles não eram apenas aliados. Eram a personificação da esperança. O dia seguinte definiria tudo. Dentro da segurança do escritório, Rafael mostrou a Sofia a pequena joia de prata que havia descoberto nos arquivos da família, guardada em um estojo de veludo azul. O brilho envelhecido era inconfundível. Veja, é exatamente igual à sua, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma certeza que a contagiou. As duas metades da história finalmente se encaixavam, formando uma imagem ainda incompleta, mas assustadoramente clara. Aquele pequeno objeto era a primeira prova física, o fio que ligava o passado ao presente. Sofia tocou a peça, o metal frio contra a ponta dos dedos. Era como tocar um fantasma, uma memória que não era sua, mas que corria em seu sangue. Não estamos seguros aqui, ele disse, sério. Vitória suspeita de algo, e Eugênio fará de tudo para proteger os segredos da família. Precisamos encontrar mais provas, algo que não possa ser destruído. Naquele instante, olhando para aquela delicada asterisco por cira, Sofia sentiu uma nova determinação. Aquela não era mais apenas a riste, ória de uma injustiça antiga, era sua história, e ela lutaria por ela. O mais forte está por vir, fique até o final. O Fórum de São Paulo estava abarrotado, um mar de rostos curiosos. Os jornalistas se acotovelavam nos fundos, preparados para capturar cada lágrima, cada reviravolta no caso que dominava as manchetes. A elite paulistana ocupava os assentos da frente, sussurrando julgamentos venenosos, os olhares cravados em Sofia como agulhas. Ela se sentia pequena, esmagada pela grandiosidade do salão de mármore e madeira escura. A luz fria que entrava pelas janelas parecia expor sua vulnerabilidade. Ao seu lado, Rafael mantinha uma postura rígida, o rosto uma máscara de determinação. Do outro lado, Vitória sorria, um sorriso de predador, sentada ao lado do Dr. Eugênio, que ajustava seus óculos com a calma de quem controla o jogo. Não tenha medo. A verdade está do nosso lado, Rafael sussurrou. Mas as palavras mal conseguiam atravessar o ruído de ansiedade que zumbia nos ouvidos dela. O martelo do juiz bateu, um som seco, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Eu preciso ser forte, por minha mãe, pensou Sofia. Dr. Eugênio Andrade levantou-se com a confiança de um ator que domina o palco. Sua voz calma e ressonante preencheu cada canto do tribunal. Meritíssimo juiz, senhoras e senhores, o que temos aqui é um caso clássico de oportunismo, de ganância. Uma jovem que viu na generosidade de uma família respeitada a chance de aplicar um golpe. Ele gesticulava em direção a Sofia, seu dedo acusador como uma arma. A senhorita Sofia, vinda de um passado obscuro, infiltrou-se na casa da família Medeiros. Com uma história inventada, cheia de lágrimas de crocodilo, ela tentou seduzir o herdeiro, o Sr. Rafael Medeiros, com o único objetivo de usurpar um patrimônio construído com honra. As palavras dele eram como pedras, atiradas para ferir e humilhar. Vitória, na primeira fila, assentia,
uma expressão de falsa compaixão no rosto, uma performance para o júri. Eles vão acreditar nele. Como poderiam acreditar em mim, uma ninguém? Sofia pensou, sentindo o estômago revirar. O advogado continuou seu discurso venenoso, pintando Sofia como uma golpista ardilosa. Apresento como prova meritíssimo estes documentos, anunciou Eugênio, entregando uma pilha de papéis ao oficial de justiça. São registros que demonstram que a senhorita Sofia possui um histórico de acusações semelhantes em empregos anteriores, de onde foi demitida por comportamento inadequado e tentativas de extorsão. Sofia olhou para os papéis, chocada. Eram mentiras, tudo forjado. Ela nunca havia trabalhado naqueles lugares. Era uma teia de mentiras tão bem construída que parecia real. Isso é mentira, eu nunca vi esses documentos, ela sussurrou para Rafael, o pânico em sua voz. Calma, Sofia, isso é o que eles fazem. Destroem a reputação para invalidar a verdade. Já esperávamos por isso, ele respondeu. Eugênio então chamou sua primeira testemunha, um homem que Serie apresentou como um antigo patrão de Sofia. O homem, com um olhar baixo, contou uma história fabricada sobre como Sofia havia tentado chantageá-lo. Cada palavra era uma facada no coração de Sofia. Ela se sentia exposta e humilhada. A segunda testemunha foi ainda pior. Uma mulher que se dizia antiga colega de trabalho de Sofia. Com lágrimas de crocodilo, ela descreveu como Sofia supostamente se gabava de seus planos para encontrar um homem rico. Ela sempre dizia, um dia eu vou dar o golpe da minha vida e nunca mais vou precisar trabalhar. A mulher mentiu descaradamente, olhando para o júri com sinceridade fingida. A plateia arfou em choque. A imagem de Sofia como uma caçadora de fortunas se consolidava. Rafael tentava objetar, mas Eugênio era habilidoso, cortando suas tentativas com jargões legais, mantendo o controle total da narrativa. Sofia sentia os olhares da multidão queimando sua pele. Eram olhares de desprezo, de julgamento. Ela era a vilã da história. A verdade que carregava parecia tão frágil diante da montanha de mentiras. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém. Ela repetiu em sua mente, um mantra de desespero. O juiz a observava por cima dos óculos, o rosto impassível, mas seus olhos pareciam carregar o peso do veredito que já se formava contra ela. A humilhação pública foi a arma mais cruel de Eugênio. Vitória, ao ser chamada para depor, desempenhou seu papel com perfeição. Apresentou-se como a vítima, a noiva traída. Eu tentei ser amiga dela, meritíssimo. Eu abri meu coração para ela, disse, a voz embargada de falsa emoção. Mas logo percebi que seus interesses eram outros. Ela se aproximou do meu noivo de forma inadequada, usando sua história triste para manipulá-lo. Eu avisei o Rafael, mas ele tem um bom coração e não quis ver a maldade. As palavras de Vitória eram veneno puro. Ela olhou diretamente para Sofia com um misto de pena e triunfo. Você perdeu. Volte para o buraco de onde saiu. Sofia baixou a cabeça, incapaz de encarar aquele olhar, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, lágrimas de raiva e impotência. Ela não chorava pela acusação, mas pela crueldade, pela frieza com que destruíam sua vida sem remorso. Por que tanto ódio? O que eu fiz para merecer isso? Ela se perguntava, o coração em pedaços. Sophie sentiu o peso de cada olhar, cada cochicho era como um golpe. Encolheu-se na cadeira, desejando desaparecer. A imagem que Eugênio e Vitória pintavam dela era de um monstro, e ela via nos rostos do júri que eles estavam acreditando. A mulher que mentiu sobre ser sua colega havia sido particularmente cruel, a frase, o golpe da minha vida, a assombrava. Como alguém poderia inventar algo tão vil? Ela olhou para as próprias mãos, trêmulas, as mãos que haviam trabalhado honestamente desde a adolescência, e agora eram acusadas de tentar roubar. Uma sensação de injustiça tão profunda a invadiu que por um momento perdeu o fôlego. Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo, pensou, fechando os olhos. Mas ao abri-los o tribunal continuava lá, o juiz impassível, Vitória, com seu sorriso vitorioso. A verdade dela parecia uma chama pequena e vacilante em meio a um furacão de mentiras. Algo estava prestes a romper. O peso daquelas mentiras era insuportável, e sua força começava a se esvair. Ponto.
O advogado de Rafael, Dr. Barros, tentou bravamente contra-atacar, mas parecia um iniciante lutando contra um campeão. Cada uma de suas perguntas era rebatida por Eugênio, cada tentativa de apresentar uma contraprova era afogada em objeções técnicas. O caso parecia perdido. O juiz parecia impaciente, pronto para encerrar a audiência. A falsa resolução estava se concretizando. Sofia, a golpista, seria desmascarada e punida. A família Medeiros, a vítima, teria sua honra restaurada. Rafael sentiu uma onda de desespero. Meritíssimo, peço permissão para que meu cliente, o Sr. Rafael Medeiros, se dirija à corte, pediu Dr. Barros em uma última tentativa. Eugênio riu com desdém. Objeção, sua fala será puramente emocional e irrelevante. O juiz, no entanto, ponderou. Talvez por curiosidade concedeu o pedido. O Sr. Medeiros tem 5 minutos. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Rafael se levantou, o coração batendo forte. Aquele era o momento. Ou tudo, ou nada. Eu não sou o mesmo homem de leis, começou Rafael, a voz surpreendentemente firme. Sou um homem de negócios. E, até pouco tempo, um homem que vivia de aparências. Mas hoje, estou aqui para falar da verdade. Uma verdade que foi enterrada por quase 30 anos. Ele olhou diretamente para Eugênio, depois para Vitória, e seu olhar era de uma frieza cortante que os fez recuar. A acusação de que Sofia é uma golpista é uma farsa. Uma cortina de fumaça para esconder um crime muito maior. Ele pegou um livro de capa de couro envelhecido. Este é o diário da minha avó, Helena Medeiros. Eugênio saltou de sua cadeira, pálido de pânico. Objeção! Isso é um documento pessoal, sem valor probatório. São os delírios de uma senhora. Delírios, Eugênio? Rafael rebateu, a voz subindo. Ou a confissão de uma mulher atormentada pela culpa? Meritíssimo, peço que me permita ler um trecho. O juiz, intrigado, fez um sinal para que ele prosseguisse. A sala prendeu a respiração. Rafael abriu o diário e começou a ler. Eu cometi um erro terrível. Fui fraca, fui covarde. Deixei que o orgulho e a ganância de meu marido nos levassem a cometer uma crueldade sem nome. A voz de Rafael tremia, mas cada sílaba era clara. Nossa filha, nossa segunda filha, foi tirada de nós assim que nasceu. Entregue para que o nome Medeiros não fosse manchado, entando. Ela era perfeita, mas para meu marido era uma mancha. Que Deus me perdoe. Que minha filha, onde quer que esteja, possa me perdoar. Um suspiro chocado varreu o tribunal. A revelação era bombástica. Vitória ficou pálida como cera. Eugênio parecia ter sido atingido por um raio, sua compostura se quebrando. Isso não prova nada, ele gritou desesperado. São palavras vagas, sem nomes, sem datas. Não há conexão com a acusada. É verdade, concordou Rafael, com calma calculada. Palavras não são suficientes. É por isso que eu gostaria de chamar minha única e verdadeira testemunha. A porta dos fundos se abriu, e Dr. Barros entrou acompanhando uma senhora idosa. Era Lúcia, a antiga babá. A entrada de Lúcia teve o efeito de uma pedra caindo em um lago silencioso. Ondas de murmúrio se espalharam. Os jornalistas se agitaram, sentindo a maior reviravolta da história. Ela caminhou com dignidade silenciosa até o banco das testemunhas. Seus passos eram lentos, mas firmes. Eugênio a olhou com puro terror, reconhecendo-a. Vitória parecia confusa. Sofia sentiu uma estranha familiaridade. Lúcia sentou-se, ajeitou seu chale e olhou para o juiz, sem nervosismo. O silêncio era total. Todos sabiam instintivamente que a verdade estava prestes a ser dita. Ela é a chave, ela sabe de tudo, pensou Rafael com esperança renovada. A senhora representava o passado vivo, uma testemunha ocular de um crime que todos pensavam estar enterrado para sempre. A presença dela no tribunal era o início do fim da mentira. Eu sou Lúcia, fui babá na casa dos Medeiros por mais de 20 anos. Eu estava lá, ela disse, a voz frágil, mas firme e clara. Eu vi tudo,
Viu o nascimento da pequena Laura, a segunda filha de Dona Helena. Viu o desespero dela quando o avô de Rafael a obrigou a entregar a criança, ameaçando deserdá-la. Ele dizia que uma filha bastarda destruiria o nome da família. Lúcia fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia com carinho. Laura cresceu e teve uma filha. Uma filha a quem ela deu o nome de Sofia. O queixo de Vitória caiu. Seu mundo estava desmoronando em câmera lenta. Eugênio tentou intervir, gaguejando objeções, mas o juízo silenciou. A narrativa de Lúcia era poderosa, comovente, cheia de detalhes íntimos. A veracidade de seu depoimento era palpável, desfazendo a teia de mentiras de Eugênio fio por fio. A verdade, por tanto tempo sufocada, começava a respirar, a tomar forma. O senhor Medeiros me fez jurar silêncio, continuou Lúcia, as lágrimas finalmente escorrendo. Ele me ameaçou, disse que destruiria minha vida. Eu era jovem, tinha medo, mas não posso mais carregar esse peso. Estou velha, perto do meu fim, e preciso fazer o que é certo. Ela respirou fundo. Antes de eu levar a pequena Laura embora, Dona Helena me deu algo. 2 joias idênticas. Deu uma para minha filha, ela me disse, para que um dia, se o destino permitir, a verdade possa nos reunir. Para que ela saiba que nunca foi esquecida. O suspense no tribunal era insuportável. Todos os olhos se voltaram para Sofia, para o delicado adorno de prata em seu pulso, que agora brilhava como um farol. Essa joia, disse Lúcia apontando com o dedo trêmulo, é a prova do amor de uma mãe e da verdade que eles tentaram esconder. Eu não posso acreditar, não pode ser verdade, pensou Vitória, o pânico tomando conta dela. Minha vida, está tudo acabado. A justiça se tornava real. Isso ainda é circunstancial, uma história contada por uma velha senil e uma joia comum, bradou Eugênio, em um último esforço desesperado. Onde está a prova concreta? A prova científica? Rafael sorriu, um sorriso triste mas vitorioso. Aquele era o golpe de misericórdia. A prova, Dr. Eugui. Enio está aqui. Ele fez um sinal para Dr. Barros, que entregou um grande envelope pardo ao juiz. Este é o resultado de um exame de DNA meritíssimo. Um exame que pedi há algumas semanas, comparando meu material genético com o de Sofia. Sendo netos da mesma avó, Helena Medeiros, nós somos primos. E o resultado meritíssimo é conclusivo. Ele fez uma pausa dramática. O resultado é positivo. O som que se seguiu foi uma explosão de murmúrios e flashes. A verdade fora revelada de forma irrefutável. A farsa desmoronou. O juiz examinou o laudo, depois olhou para Sofia, não mais com suspeita, mas com um novo entendimento, talvez com compaixão e respeito. O caos tomou conta do salão. A revelação do DNA foi a faísca que incendiou o ambiente. Jornalistas gritavam perguntas. O júri se entreolhava, chocado. Vitória, que mantinha uma fachada de nobreza, finalmente quebrou. Começou a chorar, soluços altos e desesperados. Não, não, era para ser meu. Tudo era para ser meu. Ela balbuciava, a maquiagem borrando. Eugênio estava paralisado, olhando para o vazio. O advogado brilhante desaparecera, dando lugar a um homem derrotado, ciente de que sua carreira, sua reputação e sua liberdade estavam acabadas. A mentira, por mais bem construída que fosse, tinha pernas curtas. Em meio a todo aquele barulho, Sofia sentiu uma calma profunda. Era como se um peso enorme, que carregara por toda a vida sem saber, tivesse sido retirado de seus ombros. Ela finalmente sabia quem era. Não estava mais sozinha. Tinha uma família. Ela olhou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas de gratidão e alívio. Ele havia acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Ele havia lutado por ela, arriscando seu próprio nome e fortuna. Ele me salvou, pensou, o coração transbordando de uma emoção que não conseguia nomear. O burburinho na sala era ensurdecedor. A herdeira perdida dos Medeiros estava ali, o tempo todo trabalhando como arrumadeira na casa que por direito também era sua. Era uma história de conto de fadas, real, acontecendo diante de seus olhos. A elite que antes a desprezava agora a olhava com espanto. Vitória estava paralisada, o rosto uma máscara de horror, seu plano perfeito, sua vida de luxo, tudo se transformara em pó.
O futuro que ela imaginava agora pertencia a outra, a mulher que ela tanto tentou destruir. A ironia era cruel. Naquele momento, Sofia sentiu que era o fim de uma longa jornada e o começo de algo inteiramente novo. Mas Rafael ainda não havia terminado. Havia uma última peça para selar o destino da farsa. Meritíssimo, se me permite. O juiz assentiu. Rafael se aproximou de Sofia. Com delicadeza, pediu que ela estendesse o braço. A joia de prata brilhou. Então, ele tirou do bolso um pequeno estojo de veludo azul. Ele o abriu. Lá dentro, estava uma peça idêntica. Minha avó guardou a outra metade a vida inteira. Ela a deixou para mim em seu testamento, junto com a história que a senhora Lúcia nos contou. Ela me pediu para procurar, para encontrar sua neta perdida. Ele se virou para o júri, a voz embargada. Esta não é apenas uma joia. É um símbolo. Um símbolo de um laço que nunca foi quebrado, de uma verdade que se recusou a morrer, mesmo depois de tantos anos enterrada sob o peso do orgulho e da ganância. Foi nesse momento que a última peça foi apresentada, a prova final. Rafael mostrou a todos uma fotografia antiga, em preto e branco. Nela, uma jovem Helena Medeiros sorria para a câmera. E em presépcial, seu pulso, com clareza impressionante, estava a joia, a mesma que ele segurava, a mesma que Sofia usava. A prova visual era devastadora e silenciou o tribunal. Não havia mais espaço para dúvidas. A senhora Helena Medeiros, minha avó, disse Rafael, a voz ressoando com força, mandou fazer esta asterisco pous para pôr em duas partes idênticas. Uma para sua filha legítima e outra para a filha que foi forçada a abandonar. Elas não são iguais. Elas são um par, um elo inquebrável que a crueldade dos homens não pôde destruir. Elas são a prova viva de que Sofia é, e sempre foi, uma Medeiros. A revelação final caiu sobre o salão como um trovão. Sofia tocou a joia em seu pulso, finalmente entendendo seu verdadeiro significado. Era sua história, sua identidade, o amor de sua família. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O martelo do juiz bateu, mas desta vez o som era de justiça. Diante das evidências irrefutáveis, este tribunal declara a senhorita Sofia o neta legítima de Helena Medeiros e, portanto, herdeira por direito. Todas as acusações contra ela são retiradas. A voz do juiz era firme. Um decreto de libertação. Adicionalmente, o tribunal abrirá uma investigação criminal por falso testemunho, fraude e formação de quadrilha contra o Dr. Eugênio Andrade e a senhorita Vitória. Vitória soltou um soluço alto, o rosto contorcido em derrota. Eugênio permaneceu em pé, pálido, derrotado. Sofia, por sua vez, sentia uma paz que nunca havia experimentado. Não era a vitória ou o dinheiro, era a sensação de pertencer, de ter sua história validada, sua verdade ouvida. Ela olhou para o adorno em seu pulso, o objeto que a ligava a uma mãe que mal conheceu e a uma avó que nunca encontrou, mas que de alguma forma sempre esteve com ela. Rafael se aproximou e a abraçou ali, na frente de todos, um gesto que selava a nova realidade. Não era mais um abraço de proteção de um patrão, mas um abraço de família, de reencontro. A multidão, que antes a julgava, agora aplaudia de pé, emocionada. As mesmas pessoas que a queriam ver destruída, agora choravam com sua história. A narrativa da jovem arrumadeira, que se revelou uma herdeira perdida, tocou o coração de todos, tornando-se uma lenda instantânea, uma prova de que, às vezes, os contos de fadas podem se tornar realidade. Sofia se permitiu chorar nos braços de Rafael, liberando toda a dor, o medo e a solidão. Eram lágrimas de um novo começo, de uma vida que ela nunca ousou sonhar, mas que agora se abria diante dela, cheia de possibilidades e, pela primeira vez, cheia de esperança. A justiça havia sido feita, não apenas nos tribunais dos homens, mas na grande balança do destino. O aplauso continuou por longos minutos, um som ensurdecedor que para Sofia soava como música. Os flashes das câmeras agora não eram mais armas, mas luzes que celebravam sua vitória. Ela se separou do abraço de Rafael e olhou ao redor. Viu Lúcia sorrindo para ela com lágrimas nos olhos, um sorriso de dever cumprido. Sofia lhe enviou um olhar de gratidão eterna.
O Dr. Barros se aproximou com um sorriso exausto, mas triunfante. Policiais já se aproximavam discretamente de Vitória e Eugênio, que pareciam estátuas. A queda deles foi tão espetacular quanto sua arrogância. Sofia percebeu que aquele momento não era apenas sobre ela. Era sobre todas as pessoas que já foram injustiçadas, silenciadas. Sua história era um farol, uma prova de que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, tem uma força própria. Ela não era mais a Sofia arrumadeira. Era Sofia Medeiros. E sua vida estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um borrão de atividades frenéticas, um turbilhão de flashes e atenção midiática. Ela deixou o tribunal não como uma arrumadeira acusada, mas como uma heroína relutante, símbolo de uma justiça poética. Rafael esteve ao seu lado a cada passo, um protetor silencioso, guiando-a através do labirinto de novas responsabilidades. A transição foi surreal. Os advogados falavam em termos que ela mal compreendia. A mansão Medeiros, antes um lugar de opressão, agora a recebia com um silêncio reverente. Os outros empregados, que antes a olhavam com desconfiança, agora a viam com espanto e admiração, o que a fazia se sentir ainda mais deslocada. A cada corredor que atravessava, sentia o peso da história daquele lugar, uma história da qual agora ela era a protagonista. A jornada para entender o que tudo aquilo significava estava apenas começando. Como vou me acostumar com isso tudo? Pensou, sentindo o peso da nova realidade sobre seus ombros. Naquela primeira noite, o silêncio da mansão era ensurdecedor. Dormir no quarto principal, com seus lençóis de seda, parecia um sonho do qual ela temia acordar. Eu não pertenço a este luxo, sou uma fraude em minha própria casa, pensou. A imensidão do cômodo a sufocava. Ela se levantou e caminhou até a enorme janela, observando as luzes da cidade. Foi então que seu olhar caiu sobre o seu pulso. Ali estava o adorno de prata. A luz da lua o fazia brilhar. Aquele objeto não era um símbolo de riqueza, mas de amor e resiliência. Ao tocá-lo, sentiu uma onda de calma. Aquela peça a conectava ao seu passado, à sua essência e à sua nova realidade. Era sua âncora. Ele a lembrava de quem ela realmente era, independentemente do sobrenome que agora carregava. A riqueza era o cenário, não a sua identidade. A notícia da condenação de Vitória e Eugênio se espalhou, servindo como o capítulo final da saga. Eles receberam sentenças de prisão, um desfecho justo, mas que não trouxe a Sofia a alegria que muitos esperavam. Em vez de vingança, ela sentiu tristeza pela forma como a ganância podia destruir vidas. Sua preocupação agora era o futuro. Ela não queria ser apenas mais um nome em uma linhagem de riqueza. Queria fazer a diferença, honrar a memória de sua avó Helena e de sua mãe Laura. Em uma tarde chuvosa, sentada com Rafael na biblioteca, a ideia surgiu. Eu quero usar a minha parte da herança para criar algo novo, Rafael. Algo bom, ela disse. Eu quero criar uma fundação, um lugar que ajude jovens como eu, que chegam a esta cidade sem ninguém, cheios de sonhos, mas sem nenhuma oportunidade. Aquele era o início de um novo propósito. A proposta de Sofia encontrou ceticismo inicial. O antigo advogado da família, Sr. Almeida, expressou suas preocupações. Minha cara Sofia, é uma visão louvável, ele começou, com um tom paternalista, mas a filantropia é um campo complexo. Talvez fosse mais prudente você primeiro se aclimatar, viajar, antes de mergulhar em um projeto tão ambicioso. Sofia sentiu o sangue ferver. Senhor Almeida, minha nova vida só terá sentido se eu puder usá-la para evitar que outros passem pelo que eu passei. Eu não conheço balanços, mas conheço o desespero. Essa é a minha qualificação. Antes que o advogado pudesse responder, Rafael interveio. A visão de Sofia não está em debate. Ela é o coração deste novo capítulo, e nós iremos fornecer todo o apoio. A fundação não é um capricho, é o nosso futuro. Naquele momento, Sofia viu em Rafael não apenas um primo, mas um verdadeiro parceiro, alguém que entendia sua alma. E assim nasceu a Fundação Helena e Laura Medeiros. O projeto consumiu os meses seguintes. Sofia mergulhou no trabalho com paixão, não era uma herdeira passiva. Estava na linha de frente, visitando abrigos, conversando com assistentes sociais, ouvindo as histórias dos jovens.
Ela desenhou os programas com base em sua própria experiência, para oferecer dignidade e pertencimento. Rafael se tornou seu principal conselheiro e investidor, usando sua experiência para transformar a visão de Sofia em uma realidade sólida. Juntos, formavam uma equipe formidável. O relacionamento deles floresceu, construído sobre respeito mútuo e admiração. Nós estamos construindo algo que vai durar mais do que nós, não é? Ela perguntou a ele um dia, olhando para a planta do primeiro centro de acolhimento. Sim, Sofia. Estamos construindo um legado de verdade, ele respondeu, e o sorriso dele aqueceu o coração dela. Na véspera da inauguração da sede, a ansiedade tomou conta de Sofia. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar com todas essas pessoas? Pensou, o medo paralisando-a. Foi nesse momento que Lúcia bateu na porta, trazendo um chá. A babá olhou para Sofia com sabedoria. Você está com o mesmo olhar assustado que sua mãe tinha quando descobriu que estava grávida de você. O olhar de quem carrega algo precioso, disse Lúcia. Sua mãe, Laura, era a pessoa mais forte que eu conheci. Ela enfrentou tudo por você. Hoje, você tem a força dela em suas veias. Não tenha medo de ser grande, você nasceu para isso. As palavras de Lúcia foram como um bálsamo. Ela abraçou a mulher. Obrigada, Lúcia, por tudo. Lúcia afagou seus cabelos. Eu nunca desistiria. Agora vá, seu futuro está esperando. A inauguração foi um evento marcante, não pela presença da alta sociedade, mas pela emoção genuína. O prédio, um casarão restaurado, era acolhedor e cheio de luz. Em seu discurso, Sofia não falou de si, mas sobre a invisibilidade, sobre a dor de se sentir sozinho, sobre a importância de ter uma mão estendida. Suas palavras, simples e do coração, tocaram profundamente a todos, especialmente os primeiros jovens que seriam acolhidos. Após a cerimônia, Rafael se aproximou com um pequeno pacote. Tenho algo para você, ele disse. Ela abriu e encontrou um porta-retrato de prata. Dentro, uma fotografia antiga. Era o rosto sorridente de uma jovem que ela reconheceu imediatamente. Era sua mãe, Laura. Encontrei nos arquivos. Pensei que você gostaria de tê-la aqui, neste novo começo. Sofia não conteve as lágrimas. Não eram de tristeza, mas de uma emoção profunda. Aquele gesto era prova de que Rafael havia por inteiro, entendia suas feridas e se importava em curá-las. Era a peça que faltava, a conexão tangível com a mãe que lhe fora roubada. Obrigada, Rafael. Isso significa tudo para mim, ela sussurrou, a voz embargada. Ele apenas sorriu, um sorriso que dissipou a última sombra de solidão que pairava sobre a alma dele. Eles não precisavam de palavras para definir o que sentiam. Era um entendimento silencioso, uma conexão forjada na adversidade e solidificada na construção de um sonho comum. O trabalho na fundação se tornou a missão de vida de Sofia. Ela encontrou seu propósito não no luxo, mas no ato de servir. Eu encontrei meu lar, mãe, ela pensou olhando para a foto, finalmente encontrei meu verdadeiro lar. Nos anos seguintes, a fundação floresceu. Sofia acompanhou pessoalmente os primeiros casos, e um deles marcou seu coração. Clara, uma jovem de 17 anos, chegou ao abrigo assustada, com uma história de abandono parecida com a sua. Sofia viu a si mesma nos olhos da menina e foi sua mentora. Ela a incentivou a estudar, ajudou-a a descobrir sua paixão pela enfermagem e esteve presente em sua formatura, aplaudindo mais alto que todos. 3 anos depois, Clara, agora enfermeira, entrou no escritório de Sofia. Vim aqui para me inscrever como voluntária, disse Clara confiante. Quero retribuir. Você não me deu apenas um teto, você me deu de volta a crença de que eu importava. Você me salvou. Naquele momento, olhando para o sucesso de Clara, Sofia entendeu que seu legado seria medido em vidas transformadas. 5 anos se passaram. A Fundação Helena e Laura Medeiros celebravam uma marca impressionante. 80% de seus jovens assistidos conseguiam empregos dignos. Mais importante, 90% relatavam um aumento transformador em sua autoestima e senso de pertencimento.
Sofia, agora uma líder segura de si, olhava para aqueles resultados, não como estatísticas, mas como um mosaico de histórias de vida resgatadas do abismo. Rafael, sempre ao seu lado, continuava a ser o presidente do conselho, mas seu papel mais importante era o de confidente e parceiro de Sofia. Eles haviam encontrado um no outro a família que a vida lhes negara. A mansão Medeiros foi ressignificada, suas salas frias agora cheias de vida, abrigando eventos da fundação. O passado foi transformado em combustível para a justiça social. Uma década depois, o impacto da fundação havia transcendido as fronteiras de São Paulo, tornando-se uma organização de alcance nacional. Suas metodologias inovadoras influenciaram a criação de novas políticas públicas, mudando a forma como a sociedade tratava a juventude em risco. O nome de Sofia Medeiros não estava mais associado ao escândalo, mas a uma revolução silenciosa de bondade. Ela se tornou um exemplo de que as circunstâncias de nascimento não definem nosso destino. O legado de Helena e Laura foi cumprido da maneira mais bonita, não através da perpetuação da riqueza, mas da disseminação da esperança. Sofia provou que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na força do caráter e na coragem de usar a própria dor para curar a dos outros. Ela reescreveu a história de sua família, trocando o poder pela compaixão. A história de Sofia e Rafael, de uma joia de prata que uniu dois mundos e de uma verdade que se recusou a permanecer enterrada, serviu como um lembrete eterno. Tornou-se uma lenda contada em abrigos, uma fonte de inspiração para jovens perdidos. A narrativa deles provava que a verdade sempre encontra seu caminho, e que a bondade, por menor que pareça, tem o poder de gerar ondas de mudança. O amor deles, construído sobre honestidade e propósito, demonstrou que as conexões mais fortes são forjadas na vulnerabilidade. O legado da fundação não estava apenas nos números, mas nos milhares de futuros reescritos. A semente de esperança que Sofia plantou continuaria a florescer por gerações, provando que um único ato de coragem e compaixão pode de fato mudar o mundo para sempre.